Este programa é livre para todos os públicos. Olá, meus irmãos, estamos aqui retornando com mais um programa para continuarmos a conhecer a história da Igreja. Lembro que na última vez que nós falávamos, estávamos no século VIII, já na evangelização do norte da Europa. E o pontífice, o grande Papa, que enviou o Bonifácio a ser bispo, depois a ser arcebispo, reformador da Igreja, era o Papa Gregório II. Lembro que Gregório II estava no início do século VIII, enquanto no século VII, em torno do ano 600, era o Papa Gregório I. Gregório I foi aquele que enviou Agostinho de Cantuária, com 39 monges, para a Inglaterra, instalando propriamente a Igreja Romana na Inglaterra. E esta Igreja da Inglaterra foi depois para a Alemanha, foi lá evangelizar os povos germânicos. Pois agora, neste início do século VIII, vamos ter um problema muito sério em Roma. Tudo começa quando os povos lombardos, que já tinham se instalado em torno do século IV, V, no norte da Itália, precisamente na região da Lombardia, porque são lombardos por causa da Lombardia. Lombardia que tem a cidade capital em Milão. Estavam lá muito bem tranquilos, construindo a sua vida. Só que, quando eles ficaram mais fortes, mais poderosos, foram avançando da Itália adentro. E chegaram até Roma. Invadiram a cidade de Roma, que a esta altura já é uma cidade conhecida como a cidade do Papa. Porque desde que Constantino foi para Constantinopla, os imperadores estão em Constantinopla. E Roma é sempre mais a cidade do Papa. E lá ele já tinha também, a essas alturas, uma porção de construções, belas construções, palácios e bastante terra, sobretudo ainda a herança do Papa Gregório I, que era um homem rico, um político, um homem de posição, e deixou tudo isso como patrimônio de São Pedro. E tudo aquilo que a Igreja ia adquirindo, ela ia colocando nesse nome, Patrimônio de São Pedro. Quando então agora ela foi invadida, o Papa se socorreu de Leão III, imperador de Constantinopla. Pediu que viesse dar uma ajuda ao Papa para de novo mandar embora os romanos, os longobardos. O Leão III veio com o seu exército e em poucos dias estava feita a limpa. Tinha conseguido limpar tudo. Estava tudo pronto para começar realmente agora uma nova vida junto à Igreja. Porém, Leão III, quando viu que o Papa já tinha esse patrimônio de São Pedro, ficou ganancioso e mandou também os seus cobradores de impostos a ir a Roma e pedir ao Papa que ele pagasse impostos ao imperador. Porque, afinal, ele tinha o patrimônio de São Pedro, toda essa terra teria que mandar impostos para o império. O Papa simplesmente respondeu: ora, esse patrimônio é de São Pedro, eu já o recebi, é de São Pedro, vocês que se querem impostos, cobrem de São Pedro. Claro que Leão III não gostou dessa ideia, mandou outros emissários, e a resposta foi sempre a mesma. E Roma não aceitava pagar impostos a Constantinopla. E por isso, em Constantinopla, Leão III, simplesmente de um momento para outro, começa a vetar as imagens, destruir as imagens. Baseado em velhos conceitos do Antigo Testamento, a lei dizia que não era para cultivar imagens, mas na Igreja Romana, especialmente no Ocidente todo, tinha se proliferado bastante a ideia das imagens, especialmente no norte da Europa, sobretudo
São Bonifácio, São Willibrordo, eles tinham levado para lá imagens enormes de São Pedro, imagens de Nossa Senhora, crucificados, Jesus crucificado, e o povo, vendo uma imagem, era importante para eles, conseguiam entender melhor a sua fé. Então, o que aconteceu? Aconteceu que o imperador agora, querendo se vingar do Papa, manda destruir as imagens. Criam-se imediatamente 2 partidos, parecido com o Brasil. Quando há uma coisa dessas, 2 partidos. Criou-se o PPI e o PCI. PPI significa Partido Pró-Imagem e PCI, Partido Contra a Imagem. Ora, o PPI, evidente que é o povo simples, o povo que quer ver imagem, que usa as imagens para ter um modelo de vida para seguir, usa as imagens na catequese para mostrar para as crianças. Todas as crianças fazem parte do PPI, Partido Pró-Imagens, enquanto que contra as imagens eram os intelectuais, os teólogos, muitos monges também diziam: nós não precisamos de imagem, não precisamos, de fato não devemos ter imagens. E deu-se assim este embate violento, em algumas vezes até guerra aberta, onde chegavam numa cidade, destruíam todas as imagens, os próprios soldados eram obrigados a ir e destruir as imagens, quebrar as imagens, arrancar as imagens das paredes, espatifá-las na frente do povo, entrar nas igrejas, destruir as imagens. Então, um verdadeiro conflito de grande alcance. Quando esse conflito realmente ficou cada vez maior, chegou também até Roma, chegou na Alemanha, chegou em toda a Europa, se espalhou essa ideia de que agora o imperador, que era sempre o zeloso guardador da igreja, o protetor da igreja, agora estava perseguindo algo tão caro para muita gente da igreja, que eram as imagens. Então se pensou num concílio, um grande concílio para se reunir todos os bispos do mundo na medida do possível. O próprio Papa deveria ir até lá. E marcaram o lugar do concílio, mais uma vez, em Niceia. Em Niceia, no ano 325, tinham superado um problema gravíssimo, que era o problema do arianismo, o problema de Ário, que negava a divindade de Jesus. Agora, então, se pensou, não, lá, pertinho do império, pertinho do imperador, lá vai se poder, quem sabe, também superar esta crise com relação às imagens. Claro, nesse momento já tinha falecido o Leão III, já Leão IV já tinha também morrido em batalha. Então estava, na verdade, no império uma mulher, a imperatriz Irene. Desde o ano 772, ela estava no comando da igreja. Então coube a esta Irene exatamente proclamar os resultados desse concílio. Porque lá os teólogos, com a presença desses bispos que puderam chegar em Niceia, foi decidido que, dentro da igreja, não se aceitaria de forma alguma a adoração de imagens. Não. Adorar, somente se poderia adorar Jesus Cristo vivo da Eucaristia. Somente diante de Cristo da Eucaristia, o cristão poderia se ajoelhar ou fazer genuflexão, fazer o culto latrêutico, a adoração. Diante de Nossa Senhora, seria sempre um culto de idolia, um culto de veneração. Claro que Nossa Senhora, pelo destaque que ela tem dentro da igreja e pela sua participação direta dentro do plano da salvação, então se permitia que para Nossa Senhora poderia haver um culto de hiperdulia, isto é, de uma veneração especial, de uma veneração mais importante. Mas todos os santos, também os mártires da igreja, todos aqueles que foram grandes homens do passado,
Eles poderiam, no máximo, receber uma veneração. Poderiam ser invocados como intercessores junto de Deus e poderiam ser colocados diante dos olhos dos cristãos, tanto na igreja como também nas casas particulares, apenas como um modelo de vida, como alguém que poderiam seguir o seu exemplo, alguém que podia estar à frente, como alguém que de fato foi importante durante a sua vida, deixou lições importantes. Portanto, a partir do segundo concílio de Niceia, do ano 787, na presença dos bispos, representante do próprio Papa, coordenado pela imperatriz Irene, chegou-se a uma conclusão muito clara: o culto de latrêutico, o culto de ídola, de adoração, somente para o Santíssimo Sacramento Jesus Cristo na Eucaristia. O culto de hiperdulia para Nossa Senhora e o culto de dulia, isto é, uma veneração simples, como modelo de vida, como exemplo para os santos, todos os santos. Com esta mensagem, praticamente estava superado a crise das imagens. E ficou muito bem assim. Até que depois, no século XV, XVI, no tempo das reformas, se recuperou aqueles livros, as atas do segundo concílio de Niceia, e alguns reformadores, mais uma vez, começaram a bater em cima disso. E, sobretudo, depois, os seguidores de Calvino não queriam saber de imagem de jeito nenhum, e não aceitaram também o concílio de Niceia II. Para nós católicos, o concílio de Niceia II resolveu o problema. E aqui nós queremos então concluir, hoje dando a bênção de Deus sobre todos vós, e já na próxima vez nós vamos falar sobre a organização do Estado Pontifício. Desça então, portanto, sobre todos vós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.